Dando prosseguimento às nossas aulas nesse trimestre, então, viemos finalizar essa primeira parte da disciplina mostrando um pouquinho sobre os tipos de sementes que nós podemos encontrar no campo ou que a gente pode se deparar nos laboratórios de produção de sementes, laboratórios de tecnologia, de análise de sementes, né, ou no campo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, a primeira seriam as sementes que a gente denomina semente apomítica ou apomixia. Bom, o que é apomixia? Basicamente, objetivamente falando, a gente tem uma imagem aqui de um ciclo sexual normal da semente, ou seja, formação do saco embrionário, com as 3 mitoses, núcleos polares, as antípodas, a sinergiosfera, a formação da antera aqui, com a formação dos grãos de pólen através dos micrósporos. Então, há um processo chamado polinização, há uma germinação desse grão de pólen, há um crescimento do tubo polínico e esses 2 núcleos desse grão de pólen, um fecunda a esfera, outros núcleos polares, dando origem ao endosperma triploide e um embrião diploide. O que pode acontecer nesta situação? Uma variabilidade genética, porque este pólen tem uma carga genética e este saco embrionário tem uma outra carga genética, por exemplo, de flores diferentes, de plantas diferentes. Então, você pode ter uma hibridação, um cruzamento dessas plantas, plantas da mesma espécie, mas com genéticas diferentes, dando origem a uma progênie que a gente chama sexual, ou seja, com alta variabilidade. Algumas plantas, elas conseguem fazer com que o próprio saco embrionário se desenvolva e produza um embrião diploide sem a presença do núcleo que vem do pólen, do núcleo masculino. Então, o núcleo apomítico, o processo de desenvolvimento do saco embrionário, muitas vezes ele para numa fase onde não há produção dos megásporos de haploides, e sim uma estrutura diploide que aumenta de tamanho, formando um saco embrionário diploide, que é apenas um núcleo que vem do pólen que vai fecundar o núcleo polar diploide, que é uma estrutura, um núcleo só, que vai fecundar formando o endosperma triploide, e o embrião ele vem especificamente, exclusivamente da planta mãe. Então, a osfera, ela se duplica, né? É como se a osfera duplicasse, né? Sozinha, e se transformasse no embrião diploide, mas com a carga genética somente da planta mãe. Então, o que a gente chama de progênie apomítica, ou seja, é uma uniformidade, é a mesma genética da planta mãe. Essa é a diferença de uma produção de sementes tipo sexual e uma produção de sementes apomíticas. Isso pode gerar vantagens e desvantagens. Em sementes, é como se a gente tivesse uma clonagem, uma propagação assexuada, né, que dá origem à mesma genética, mas com fecundação, né, com um processo reprodutivo normal, apenas com a osfera aqui, ou o saco embrionário sendo diploide. O saco embrionário sendo diploide, apenas um núcleo desse pólen fecunda uma célula diploide desse saco embrionário, formando endosperma triploide. Então, basicamente é isso. Então, quando há uma reprodução sexual, há uma variabilidade genética, porque as plantas têm genéticas diferentes. Quando as sementes vêm de um processo apomítico, é como se a gente estivesse clonando essas plantas através da produção de sementes. Isso para melhoramento genético, para fins de produção, por exemplo, para pastagem, isso é bem interessante, porque você produz sementes de uma forma mais rápida e com sementes de uma pureza genética muito grande. Isso é importante em determinados sistemas de produção, no caso de pastagens, por exemplo. Tá? Então, nós temos algumas divisões de sementes apomíticas, mas, na verdade, todas elas basicamente envolvem um processo de utilização, sem utilização do núcleo masculino do pólen. Então, nós temos a diplosporia, que o embrião se desenvolve de um saco embrionário da célula-mãe do megásporo,
Nós temos um processo chamado aposporia, que é a formação do saco embrionário a partir da nucela. Nós temos a embrionia adventícia, que não é a partir da célula do megásporo, mas das células somáticas da nucela, é aquelas células que estão transformando, formando essa nucela. E pode ter um processo misto. Pode ter a aposporia, por exemplo, em um processo sexual. E aí, essas sementes, elas podem ter dois embriões, vamos dizer assim, né? Pode ter dois ou mais, né? Isso pode acontecer embrião apospórico e um embrião apomítico e um embrião sexuado. E aí que pode gerar um processo que a gente chama de poliembrionia. O que é a poliembrionia? Polimia de muitos é a ocorrência de mais de um embrião dentro da semente, ou seja, a semente contém dentro dela dois ou mais embriões. É como se fossem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. É a mesma estrutura da semente, porém com dois ou mais embriões dentro dela. Tá? Como se fossem gêmeos, trigêmeos. É isso mesmo, a definição é essa. Tá? Não confundam, gente, com um fruto com várias sementes. Vou dar um exemplo. A goiaba, o tomate, são frutos que lá dentro tem várias sementes. Tá? O que eu estou falando é que dentro da semente tem vários embriões, e não dentro de um fruto tem várias sementes, tá bom? Então, dentro da semente, há 2 ou 3 eixos embrionários dentro da mesma estrutura que é a semente. Então, elas podem ser de origem assexuada, no caso de semente apomítica, né? Que pode ser nucelar, por clivagem, ou as duas, né? Pode ter um embrião assexuado e um embrião apomítico. Então, só para dar uma foto, né? Então, aqui é uma semente que tem uma plântulazinha, ou seja, tem um embrião só, e aqui é uma semente com 2 embriões, e aí germinam as 2 plântulas, né? É como se fossem gêmeos mesmo, então é uma semente poliembriogênica, ok? Bom, outros 2 tipos de sementes que são importantes para a gente falar, para a gente comentar, e que é importante para os processos de tecnologia, de produção de sementes e de manejo, de conservação, de armazenamento, são as sementes ortodoxas e recalcitrantes. Então, o que são sementes ortodoxas? Sementes ortodoxas são sementes que podem ser desidratadas a níveis baixíssimos de umidade. Elas podem chegar a 5%, 7%. Em média, de maneira geral, essas sementes têm de 12% de umidade. Numa câmara fria, ela chega a 10%, 8%. Elas podem ser armazenadas em ambientes de baixas temperaturas, câmaras frias, por exemplo. Essas sementes são as mais, entre aspas, comuns que a gente trabalha no campo, para culturas anuais que eu estou falando. Então, milho, soja, feijão, girassol, ervilha, são sementes, trigo, arroz, são sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes são aquelas sementes que não conseguem e não podem ser desidratadas abaixo de um determinado grau de umidade. Geralmente, elas ficam acima dos 50%. Quando uma semente ela é recalcitrante e tem muita água dentro dela, ela tem uma baixa capacidade de armazenamento e de viabilidade no armazenamento por muito tempo. Então, esse é um dos grandes desafios no processo de produção de semente, de algumas sementes, né, de algumas espécies, para manter a longevidade, a viabilidade, na verdade, dessas sementes por mais tempo. Vou dar um exemplo de algumas plantas, né, que têm sementes recalcitrantes: o cacau, o ingá, seringueiro, o coco, o carvalho, guaraná, manga, a níspera, o ipê, o abacate, pitanga, jabuticaba, etc. Então, nós temos aqui o ipê, né, a seringueira, a jabuticaba, a manga, a níspera, são sementes recalcitrantes, aquelas que armazenam grande quantidade de água depois que elas estão formadas. Tá? Esse gráfico exemplifica bem. Então, isso aqui é o tempo de maturação das sementes, e aqui um processo de semente recalcitrante e sementes ortodoxas. A gente observa o seguinte, que a matéria verde, até elas são mais ou menos parecidas, elas têm muita matéria verde e matéria seca. E depois a tendência é que essa matéria verde caia, né? Porque o teor de água também vai cair. E a tendência é que as sementes ortodoxas tenham um alto teor de matéria seca. O que não é diferente das sementes recalcitrantes, tá?
teor de matéria seca é alto. Mas a matéria verde, ela se estabelece lá num padrão mais alto. Por quê? Porque os teores de água das sementes recalcitrantes, elas não abaixam tanto. Se a gente pensar aqui que na ponta do gráfico é 100 e na base é 0, a gente observa que nas sementes ortodoxas, elas passam de 80% até chegar aí a 10%, 12%, quando elas estão em processo de maturação. E, se a gente observar nas sementes recalcitrantes, elas chegam a 50%. Então, ou seja, elas têm um alto teor de água. Então, elas não podem ser desidratadas. Eu não posso colocar sementes recalcitrantes numa câmara fria, por exemplo, com baixa umidade, né? Que geralmente essas câmaras frias trabalham com ar-condicionado, por exemplo, né? Que tiram baixa umidade e diminuem a umidade relativa. Diminui a temperatura e diminui a umidade relativa. Se eu coloco essas sementes recalcitrantes com 50% de água numa câmara fria com baixo teor de umidade, ela vai perder água e ela vai sofrer um processo de não germinação, ela vai morrer, ela vai perder a sua viabilidade. Tá? Então, essas são as duas diferenças. Bom, a primeira parte da disciplina foi finalizada agora e a partir da próxima aula a gente vai iniciar a segunda etapa, né? Que é o processo de germinação das sementes, ok? Espero que vocês tenham compreendido, estarei sempre à disposição nas aulas online síncronas para tirar dúvidas, tá bom? Um abraço, tudo de bom.